pode abrir em Atos 10, versículo 38, que é o texto base, né? Você que não tem o costume de estar conosco, nós temos um texto base em todo o ministério. Se você for na igreja Água Viva hoje, lá de Alcântara, de Rio Bonito, do Catete, você vai ver que eles estão pregando Atos 10, 38. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga só um instantinho. Amém. Então espera. Vocês já ouviram falar em sacrifício de louvor? Quem já ouviu falar? Hoje nós estamos aqui no sacrifício de louvor. Eu ia tirar o paletó, que eu quero, vocês não estão vendo, mas eu estou pingando por dentro. É sério, eu ia tirar. Eu lembrei desse negócio, sacrifício de louvor. Falei, cara, eu vou suar para Jesus. Vou sacrificar, né? Porque a nossa vontade é ficar no bom, né? Mas aí a gente olha para a cruz, a gente olha, eu lembro daquele filme Paixão de Cristo, Jesus levando aquele monte de chicotada ali, aqueles troços, e eu preocupado com um suorzinho, nada, é bom até que eu vou emagrecer. Diga a pessoa que está perto de você, sacrifício de louvor. Quando você estiver na igreja, em pé, com vontade de sentar, você não senta não, você fala sacrifício de louvor. Vou adorar o meu Senhor, porque Ele é bom. Amém? Em todo tempo. Diz assim a palavra de Deus. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. E como Ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com Ele. Amém? Esse é o texto base para nós aqui. E eu queria meditar com vocês a respeito de coisas que são reais, é a realidade. E a realidade, amados, ela foi feita para ser encarada e ser vivida. Tem gente fugindo da realidade. Tem gente fugindo daquilo que é uma verdade que não vai mudar. Se enganando, buscando meios, buscando artifícios, que no final vai acontecer aquilo que é a realidade. Não tem como a gente mudar a realidade. Muitos tentam ignorar isso, muitos tentam, porque pode trazer um peso. Eu vejo que tem pessoas que não se converteram ainda por causa disso. Eles querem ignorar a conversão, eles querem ignorar a salvação, eles querem ignorar o inferno, porque eles acham, eles não querem encarar essa verdade, eles não querem encarar e viver isso. Muitos ignoram porque pode levar a ter que deixar coisas, por exemplo. Mas nós sabemos a realidade. Diga a pessoa que está perto de você, você sabe da realidade? A Bíblia relata a realidade de como será a vida após a morte, tanto para aqueles que foram salvos, quanto aqueles que não foram salvos. A Bíblia relata isso, que a vida após a morte e salvação é sofrimento eterno. A Bíblia fala isso, a Bíblia revela que Deus é uma realidade, sim ou não? Mas que o diabo também é, irmãos. O diabo existe, catuca a pessoa que está perto de você. O diabo existe. E a maior mentira do diabo é dizer que ele não existe, porque quando a gente ignora a existência dele, ele faz o que ele quer. E ele bagunça com o ser humano. Ele bagunça com a gente. E a Bíblia relata e revela que Jesus veio ao mundo em carne e osso. Diga, Jesus Cristo veio ao mundo em carne e osso. Você sabe que quando uma pessoa está endemoniada, ela não fala isso. Ela não consegue falar. Eu já fiz libertação, o capiroto fingia que ia embora. Eu falei, eu faço o teste, então repete comigo. Jesus Cristo veio, não fala. Porque é uma realidade. Jesus veio, diga, Jesus veio. Ele foi, mas ele vai voltar para me buscar. Então Jesus veio ao mundo em carne e osso para desfazer. Uma das coisas que ele veio fazer foi para desfazer
as obras do diabo. Isso é uma realidade. Mas fazer a obra do diabo aonde? Na minha vida, na sua vida. Na vida do ser humano. Ele veio para isso. Senão não precisaria ele vir. Ele veio para isso. A Bíblia revela inúmeras coisas, tanto boas quanto as coisas ruins. Agora, por que Jesus veio ao mundo como homem, senão para que os propósitos de Deus se cumprissem? Deus tem um propósito original, sim ou não? Deus tem um propósito original, lá no Éden. E esse propósito continua até hoje. Porque Deus não joga conversa fora. Deus não é um Deus que acorda de manhã e, como nós, eu vou resolver fazer isso agora. Não. Deus tem propósito. E lá no livro de Gênesis, não precisa abrir não, capítulo 1, versículo 26, diz assim: então Deus determinou, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus queria um homem que dominasse a terra. Diga, Deus queria um homem que dominasse a terra. Deus queria um homem como ele. A imagem e semelhança. Demonstrando assim que o homem é a maior das criações de Deus. Você não é um cachorro. Uau, uau. Você é um homem, um ser humano, uma mulher, um ser humano. Que Deus criou. É a maior criação de Deus. Isso é motivo de glória. O homem, na intenção de Deus, seria criado totalmente diferente de qualquer outra criação. Mas infelizmente hoje a gente tem visto um homem cachorro. Eu não sei se é verdade, mas a gente tem visto pessoas fazendo plástica para ficar igual ao animal. Tem gente cortando a língua para ficar igual a serpente. Mas Deus criou a gente diferente de tudo. Deus criou o homem diferente de qualquer outra criação. E tudo que Deus criou, Deus criou o céu, a terra, tudo que Deus criou, Deus precisava de alguém para exercer o controle sobre aquilo. Tanto é que Deus criou tudo e por último criou o homem. Para quê? Para o homem controlar a terra, para o homem dominar a terra, para o homem exercer controle sobre aquilo. E Deus buscou no homem a satisfação da sua necessidade de cuidar de tudo que criou. Deus buscou no homem a satisfação pela necessidade dele de cuidar de tudo que ele criou. Por isso que a primeira coisa que eu e você devemos cuidar é do nosso corpo. É do nosso corpo que a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Devemos cuidar sim. Isso não é papo de nutricionista, não. Devemos cuidar, porque Deus quer nos usar. E uma das orações que eu faço a Deus: Senhor, eu preciso de vigor, eu preciso de saúde no corpo, vigor nos ossos, para que eu possa continuar cumprindo os teus propósitos. Então, Deus criou todas as coisas e depois Ele precisava de alguém para assumir aquilo ali. Rogério, para assumir a terra, para controlar, para dominar. Porque o desejo de Deus era que o homem governasse isso. E esse governo tinha um lugar, e esse lugar chama-se terra. Porque no céu quem manda é o Senhor. No céu quem manda é o Senhor. Lá tem um homem, sabia que tem um homem no céu? Tem um espírito na terra e um homem no céu. Um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. E tem um espírito na terra que nos comanda aqui e nos envolve e nos dá força, chamado Espírito Santo. Sede férteis e multiplicai-vos a terra, povoai e sujeitai a toda a terra. Gênesis 1, 28. Esse é o território que Deus queria. E Deus pretendeu que o homem dominasse. Aquilo tudo que Ele criou. O problema, o pior, foi quando o homem pecou. E aí quando o homem pecou,
ficou sob o domínio de Satanás, ficou sob o domínio do diabo. E aqui nós vemos nesse livro, nesse texto que nós lemos, caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo. Quando o homem peca, o governo, o sujeito, o domínio passou a ser do diabo. E Satanás pensou que tinha vencido. Fala assim, Satanás é burro pra caramba. Pode falar, isso. Ele achou que tinha dominado, ele achou que tinha ganho, parecia que Deus tinha sido derrotado na sua vontade. Parecia que tudo tinha acabado, que Satanás havia vencido. Só que como tem uma música que a gente tem cantado, Deus jamais será vencido. E os propósitos dele vão se cumprir. Diga, os propósitos de Deus vão sempre se cumprir. Deus jamais será vencido, seus planos sempre se cumprirão. Isso é uma outra realidade. Queira você ou não, os propósitos de Deus sempre vão se cumprir. Na terra, se não for com você, se não for comigo, vai ser com outro. Se não for com a igreja Água Viva, vai ser com o Ministério Gerar, vai ser com a MCN, vai ser com alguém. Porque os propósitos de Deus sempre vão se cumprir. Tudo que Deus criou ainda pertence a Ele, amados. Ainda pertence a Ele. Diabo não tem nada. Nada é do diabo. Tudo pertence a Ele. Mesmo que o homem tenha entregado a Ele, ao diabo, as coisas, mas tudo pertence a Ele. E Ele não ia deixar barato. Deus não deixa nada barato. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os seus habitantes. Salmo 24:1. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Salmo 24:2. A terra, tudo pertence a Deus. E tudo que nela há, se você ainda está na terra, você pertence a Deus. Mesmo que você não queira, você é propriedade de Deus. Mesmo que você ache isso ruim, você é propriedade de Deus e acabou. É como se eu tivesse ficado chateado de ter nascido do Geraldo e da Elizabeth, que foram meus pais naturais. Não tenho como mudar isso. Não tem como mudar isso. O ser humano foi gerado por Deus. Foi criação de Deus. E aí eu pego esse Salmo 24 que eu li, e junto com o Salmo 8, verso 1, que revela a vontade de Deus, mesmo depois da queda do homem, que a vontade de Deus permanece. Verso 1 do Salmo 8 diz, Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Aí vem Jesus em Mateus 21:16, ele vem e declara o mesmo que o salmista falou no verso 2 do Salmo 8. O Salmo 8, verso 2 diz, pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Aí Jesus vem, sim, e vós nunca lestes, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitasse louvor. Amados, preste atenção nisso, mesmo com a queda do homem, o salmista ainda louvava a Deus, acreditando no propósito original de Deus, acreditando no propósito lá que Deus queria fazer o homem à sua imagem e semelhança, aquilo que ele fez lá, botou o homem para dominar a terra, mesmo com o pecado, o salmista louvava a Deus, acreditando nisso. Eu quero que você acredite nos propósitos de Deus. Eu quero que você acredite nos propósitos de Deus, muito mais na tua situação complicada que às vezes você vive. Creia nisso. Se o homem vivesse esse propósito de Deus, quando ele ouvisse essas coisas, ele dava um glória a Deus grandão, porque isso é o propósito do Senhor que vai se cumprir. Pelo aquele verso 2 do Salmo 8, que foi ratificado por Jesus. Preste atenção, mesmo que se o inimigo se levante, mesmo que se o inimigo se levantasse, Deus não precisava fazer nada. Deus não precisava fazer nada, pois o homem que louva a Deus, emudece o inimigo. O homem que adora a Deus, cala a boca do inimigo. Por isso Deus falou aqui, adoração. Adore a Ele, a adoração é uma arma poderosa contra os capirotos, irmãos. A adoração é uma arma poderosa contra os inimigos, cala a boca deles.
está passando pela prova, como diz aquele, dá glória a Deus. Louve ao Senhor, porque estás abatido, ó minha alma, porque você está sofrendo dentro de mim. Fica tranquila que ainda louvarás ao Senhor. Na adoração é uma arma poderosa. Satanás se apresentou a Jesus no deserto. Queria dar tudo para ele. Olha aí, ó, eu te dou isso aqui tudo se tu me adorar. Foi a última conversa que Jesus teve com Satanás. Jesus falou para ele, olha aqui, está escrito que eu devo adorar somente a Deus. A Bíblia diz que nessa hora Satanás, uma versão minha, ficou apurrinhado, mas se fosse macaense, ficou apurrinhado e ó, vazou. Porque quando você adora a Deus, o inimigo fica calado. E ele quer calar a sua adoração para que ele continue vencendo sobre você. Diga, está amarrado, pastor. O Salmo 8 é uma inspiração de Gênesis 1. Se a gente começar a ler Salmo 8, vou ler para vocês aqui. Essa palavra é tremenda, irmãos. Essa palavra vai mudar a minha vida, a sua vida, vai mudar a atmosfera do céu nessa cidade, porque nós vamos adorar ao Senhor como nunca esses dias. Você pega o Salmo 8, versículos 6 e 7, diz, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves dos céus, os peixes do oceano e tudo o que percorre as correntes marítimas. O Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome sobre toda a terra. Versículo 4 do Salmo 8 pergunta, quem é o homem para que ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. O salmista está falando aquilo que Deus falou lá em Gênesis, que o homem iria dominar sobre todas as coisas. E ele diz que Deus fez a nós um pouco menor do que os anjos. E o interessante é que o salmista ignora por completo a queda do homem. A ênfase do salmista não é a queda do homem. O foco do salmista não é a queda do homem, não é o pecado do homem. Simplesmente ele enaltece a grandeza de Deus e o propósito original. Não é, você não deve focar naquilo que é ruim. Foque em Deus, que lá do alto é que vem o nosso socorro, bem presente. O salmista não ficou focando sobre o pecado. Se fosse a gente hoje, a gente falaria, ai, o homem caiu. E agora? Pecou e teve que ser expulso do jardim do Éden. Pecou e acabou com tudo, falhou em alcançar o propósito de Deus. Não! O salmista simplesmente enalteceu a grandeza de Deus, porque Deus é misericordioso, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer nos regenerar, diga glória a Deus por isso. Deus quer mudar a nossa história, diga graças a Deus. O salmista, como eu disse, não deu enfoque na queda, mas na magnitude de Deus, na grandeza de Deus. Ele é maior sobre todas as coisas. Eu agora acabei de me lembrar de Davi. O exército de Israel estava olhando para a grandeza, ou melhor, para o tamanho de Golias. Davi olhou para a magnitude de Deus. Quem é esse cara aí? Quem é esse Zé? Se fosse hoje ele falaria assim, quem é esse Zé? Vou acabar com esse cara. E Davi então não se intimidou. Ele não focou em Golias, ele focou em Deus. Sabe, amados, o pecado de Adão, o pecado de Eva, não foi suficiente para anular a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela vai permanecer hoje e será eternamente a mesma vontade. A vontade de nos mudar e a vontade do homem tomar conta da terra. Por isso, a Bíblia diz que serão feitos novos céus e nova terra. E há uma teoria de que nós vamos ficar aqui na terra, que o céu será aqui, uma terra transformada. Eu olho às vezes aqui na nossa praia aqui. Esses dias eu fui caminhar com o William, mar mansinho, cor de Caribe,
Quando entramos na água morna, eu falei, isso é um paraíso, irmão. Agora você imagina um lugar desse, pastor Marcelo, sem poluição, sem bebedeira, sem droga, sem prostituição. É um paraíso ou não é, irmão? Sabe que eu estou quase acreditando nessa teoria? Novos céus e nova terra. E Deus vai deixar com a gente. Porque Deus fez a terra para o homem. Diga, Deus fez a terra para o homem. O propósito de Deus para com o homem continua inalterado. É o mesmo. É o mesmo lá, continua sendo hoje. E Jesus veio para nos dizer essa verdade. Ele veio como homem. Tomou toda a autoridade na terra. Ele tinha que vir como homem, porque Deus fez a terra para o homem. Se Deus fez a terra para o homem, como é que a terra ia ser resgatada por anjo? Tinha que ser resgatada pelo homem. Por isso Jesus veio como homem. Jesus veio para tomar de volta aquilo que era de Deus. Jesus veio e derramou o sangue dele naquela cruz. E quando o sangue dele bateu na terra, já era, está consumado, a terra é nossa novamente. Diga, a terra é nossa novamente. E ele agora entrega a um homem, não apenas a um homem. Jesus pega aquilo ali, pega a terra de volta como homem, porque a terra foi feita para o homem. Jesus tinha que vir como homem. Ele toma a autoridade e pega a terra de volta. Agora ele não entrega mais a um homem, não entrega mais a Adão, ele entrega a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Ele entrega a igreja, que é o corpo de Cristo na terra, ele é o cabeça. E nós temos que cumprir a nossa missão. Tomar conta da terra, possuir a terra, usufruir do melhor da terra. Quem tem usufruído do melhor da terra somos nós? Não. Temos deixado para o inimigo, temos deixado para o ímpio, temos deixado para aqueles que adoram a outros deuses. Mas a igreja é que possui a terra. Deus deu a igreja agora, já não há mais a um homem. A vontade de Deus no momento da criação foi falada em Gênesis 1. É a vontade de Deus, do homem dominar sobre a terra, antes do pecado. Aí vem o Salmo 8 e o Salmo 24. Fala da vontade de Deus, mesmo depois da queda do homem, que é para o homem dominar. E vem agora Hebreus capítulo 2, que fala sobre a vontade de Deus na salvação do homem. Isso é importante hoje. Tem muita gente indo para o inferno, porque não quer encarar a realidade, que só vai para o céu quem se converter a Jesus Cristo. Não tem outro. A Bíblia diz que as minhas obras são incapazes de me levar para o céu. Somente as minhas obras. A Bíblia diz que a salvação, ela é de graça. E é pela graça. E é pela fé. Mas eu preciso buscar isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso encarar essa verdade. Eu sou bonzinho. O ladrão da cruz era mau pra caramba. Isso foi salvo? Um foi. Você está achando ruim? Fala com Jesus. Jesus falou, tu hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. A salvação é uma realidade. Sofrimento eterno é outra realidade. E só é salvo quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. A metade do verso 8 de Hebreus 2, porque Hebreus 2, versículos 6 e 8, fala o mesmo que o salmista declarou no Salmo 8, versículo 4 e 8. Espera aí que eu vou pegar aqui. Aleluia. Olha o que diz Hebreus 2, versículos 6 e 8. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando, que é o homem para que ele te importe, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e de honra. O escritor de Hebreus, pastor Ricardo, falou a mesma coisa que o salmista falou lá. A Bíblia, ela se encontra, ela vai se encontrando. E na metade do verso 8 de Hebreus 2,
o escritor afirma o seguinte: contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Esse ele é minúsculo, é o homem. Só que no verso 9 ele continua. Ele não termina no verso 8, ele continua no verso 9 afirmando que, observando, no entanto, aquele que por um momento, preste atenção aqui, observando, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, vírgula, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. O escritor de Hebreus, então, ele transforma o homem, falado lá no Salmo 8, ele transforma aquele homem em um outro homem chamado Jesus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O escritor de Hebreus pega a passagem de Salmo 8, que falava do homem, nós, ser humano, e transforma ele em Jesus, para dizer que a terra já tem dono. Diga a pessoa que está perto de você: a terra tem dono, irmão. E não é o diabo não, fala para ele, não é o diabo não. A intenção original de Deus era que o homem tivesse domínio. E Jesus, esse homem, eu dou glórias a ele, que a Bíblia diz, que o escritor de Hebreus diz que por um momento foi feito menor do que os anjos. Jesus, por um momento, pastor Ricardo, qual é esse momento? Quando ele esteve como homem na terra. Por um momento, o escritor de Hebreus, ele faz uma vírgula, o homem que por um momento foi feito menor do que os anjos, vírgula, Jesus, porque ele se transformou em carne e osso, ele veio no ventre de uma mulher, se sujeitou, se humilhou a si mesmo. Ele foi menor do que os anjos, quando ele veio na terra. E esse homem, chamado Jesus Cristo, ele já destruiu o poder de Satanás. Nesse homem, o desejo de Deus foi realizado. Diga, nesse homem, o desejo de Deus foi realizado. E Atos 2, 38, 10, 38 diz, caminhou por toda parte, realizando bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Esse homem está relacionado conosco, esse homem está ligado conosco, ele vive por nós, ele veio por nós. Sem nós ele não viria. Ele não viria à terra se não fosse por você e por mim. Olha que bênção. Isso é motivo de graça, isso é motivo de dar glória. O propósito de Deus nunca foi alterado. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como era na época da criação, assim ainda era quando o homem pecou e assim permanece nos dias de hoje. O propósito de Deus não muda. Deus ainda pretende obter, não mais um homem agora, mas um grupo de homens, conforme a sua imagem e semelhança. A igreja tem que se parecer com Jesus. A igreja tem que se parecer com Jesus. Nós precisamos sim. Hoje pela manhã, vocês têm visto aí muitas pessoas falando, diz que é cria de Macaé, mas não fala do bom bocado do Daniel. Rapaz, lembrei isso lá atrás. Diz que é cria de Macaé, mas não tomou moranguinho. Aí hoje de manhã veio assim na minha mente, diz que é cristão, mas não ama o próximo. Vou botar no Facebook. Você, por favor, curta. Completa. Diz que é cristão, mas não ama o próximo. Diz que é cristão, farinha pouca é meu pirão primeiro. Diz que é cristão, não ajuda ninguém. Diz que é cristão e não fala do amor de Deus para aqueles que estão se perdendo, oprimidos, castigados pelo diabo. Irmão, Jesus não está na terra como homem mais. Quem está na terra hoje é a igreja. E a igreja hoje tem que cumprir esse papel, salvando todos os oprimidos pelo diabo. Nós temos que salvar os oprimidos pelo diabo, sim ou não? Quem está comigo, levanta a mão e dá uma salva de palmas para Jesus. Nós temos que salvar todos os oprimidos pelo diabo.
É a parte da igreja. É a parte da igreja. Se eu sou crente, se eu sou cristão, se eu me chamo igreja, eu tenho essa função na terra. Eu tenho que me parecer com Cristo. Não é para a gente ser egoísta. Não podemos mais olhar para os nossos próprios umbigos. Então, Deus ainda pretende obter um grupo assim, e tem se levantado esse grupo. Já existe esse grupo na terra, diga amém. Como Jesus é, assim nós seremos. Como Jesus é, assim nós seremos. Como Ele entrou na glória, assim nós entraremos. Como Ele venceu a morte, assim nós venceremos. Ele venceu a morte. Eu costumo dizer, antigamente eu dizia, só não tem jeito para a morte. Hoje eu digo, até para a morte tem jeito. É só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Ah, Deus é muito bom. Jesus não se envergonha de nós, irmãos. Jesus não se envergonha de nós. Vou voltar lá para Hebreus. Jesus não se envergonha de mim, de você. Nós é que às vezes nos envergonhamos dele, ficamos com vergonha dele. Versículo 11 de Hebreus 2. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, somos nós, advém de um só. E por essa razão, porque nos santificou, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus não tem vergonha de mim. Jesus não tem vergonha de você. E você não deve ter vergonha de você. Você não deve ter vergonha de dizer que é cristão. Não precisa sair com a plaquinha dizendo, eu sou crente. O seu proceder, a sua atuação na terra, depois de ter criado o homem, isso é interessante também. Estou um sacrifício de louvor aqui terrível, irmãos. Mas eu dou glória a Deus. Depois de ter criado o homem, você sabia que Deus descansou? Diga, até Deus descansa. E você não quer que o pastor descanse? Sim ou não? Pastor tem pilha Duracell, mas a hora ela acaba, irmão. Aí tem que trocar. Fala para o marido que está perto de você, eu sei que você tem hora que cansa, fala para ele, fala, você que é a esposa. Fala, o marido tem que descansar, irmão. A mesma coisa é a esposa tem que descansar, irmão. Sim ou não? Pastor Ricardo fez 20 e quantos anos? 26 anos de casado. Aí nós estávamos numa reunião, vamos orar pelo casal. Eu falei, não, eu quero orar só pela pastora Sônia. Porque aguentar esse cara há 26 anos só é um milagre. Brincadeira. Então Deus descansou, brincadeirinha. É brincadeirinha. Antes de fazer o que ele tinha que fazer, antes de fazer o que ele tinha um objetivo. Deus tinha um objetivo. Deus não é um Deus somente de ação, mas Ele é um Deus de propósito. Ele, antes de fazer o que fez, Ele tinha um objetivo. Ele tinha algo em mente. Ele tinha um propósito. Ele faz as coisas porque Ele deseja fazer. Então não adianta você pedir coisas que Ele não vai fazer para você. Porque Ele só vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele é um Deus de propósito. E Ele faz externamente aquilo que está dentro dele, do seu desejo interior. Ele tinha uma vontade tremenda de ter um lugar e botar o homem para dominar. Por isso ele fez céus, terra. Algumas teorias dizem, tem uma teoria que diz que ele já tinha feito, e eu comungo com essa teoria, e Satanás, quando caiu do céu, destruiu a terra. Porque a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom. Aí vem o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Você acha que Deus ia construir uma terra sem forma e vazia? Sim ou não? Não.
Aí tem uns teólogos que dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, foi a queda de Satanás. E aí Deus, então, veio e começa a reconstruir. Deus sabe reconstruir muito bem, irmãos. É por isso que nós estamos hoje aqui. Ele nos reconstruiu, né? Fala a verdade, tu tinha tudo para não ser nada. Tu era aquele cara complicado pra caramba. Tu era aquele cara que queria matar todo mundo lá em Manaus. Tu era aquele cara que estava na macumba lá no Rio de Janeiro. Tu é aquele cara que estava envolvido com droga. Deus olhou para você, eu vou reconstruir esse cara porque eu gosto dele. Eu sou especialista em reconstrução. Quer fazer alguma reconstrução? Chama papai, ele sabe tudo. O que Deus quis fazer, ele fez isso. E Deus entrou no descanso. Depois que ele reconstruiu a terra. Mas ele só descansou depois que ele construiu, que ele fez o homem. Deus, depois de satisfazer em tudo que fez, tudo que ele fez, no Gênesis 1:31 disse, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Enquanto ele estava fazendo a terra, enquanto ele estava fazendo o mar, enquanto ele estava separando céu do chão, ele dizia que era bom. Depois que ele fez o homem, a Bíblia diz que era o quê? Muito bom. Fala para a pessoa que está perto de você, tu é muito bom, rapaz. Por incrível que pareça, Deus acha você muito bom. Fala para ele, por incrível que pareça, apesar de eu não achar, Deus acha você muito bom. Aí você vai em Gênesis 2:3, diz que está escrito que Deus descansou depois de ter feito tudo. Eduardo, depois que fez tudo, descansa. Tem uma turma aí que quer descansar antes de fazer. O cara já chega no trabalho, primeiro dia de trabalho. Quando é que vai ser minhas férias? Botaram assim, precisa de empregada para dormir no serviço. Aí a pessoa foi lá, se inscreveu, começou a trabalhar, aí o patrão chegou, meio-dia, está dormindo. Que é isso, rapaz? Você está dormindo? Ué, mas não era para dormir no serviço? Diga a pessoa que está perto de você não é assim. Não, você não é assim. Você só vai descansar depois que você fizer tudo o que tem que fazer. Diga amém. Deus fez assim, durante 6 dias. Durante 6 dias, Deus não pôde descansar. Ficou trabalhando. Ele só descansou depois de ter concluído aquilo que havia planejado. Aquilo que ele tinha na mente dele, aquilo que ele queria, que estava no coração dele. E ele só descansou porque ele alcançou o objetivo dele. Ele só descansou por isso. Então você não pode descansar, não esmoreça, continue firme na presença de Deus. O seu objetivo é salvação, fica firme. Porque a Bíblia diz que aquele que permanecer até a morte, será lhe dado o direito de comer da árvore da vida. Vai ser salvo, permaneça, não descanse, não abaixe a guarda. Mesmo que você esteja de férias, continue lendo a palavra de Deus, continue orando, faça o seu devocional, fica ligado com o Espírito Santo, permaneça firme. Você que tem propósito nessa terra, algum empreendimento, não descanse enquanto você não concluir isso. Eu sei que tem períodos que a gente descansa, isso é normal, é natural, nós precisamos disso, até Deus descansou. Mas depois recarrega as baterias e continue. O propósito de Deus era esse. O propósito de Deus era ter um homem que pudesse exercer domínio sobre a terra. E Jesus veio para isso. Esse dominador hoje chama-se Jesus. Por isso, diz aqui no versículo que nós lemos, Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, tendo caminhado por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Jesus veio e conseguiu. Jesus veio, conseguiu, resgatou, concretizou o propósito original de Deus. Que você hoje seja um dominador e não um dominado. Eu lembro daquela música que diz, está dominado, está tudo dominado, está mesmo, pela igreja. Nós vamos dominar isso aí, pastor Carlos Alberto. Vamos dominar isso aí, pastor Douglas, com esse sax, vamos arrebentar nessa cidade.
Vamos criar fundamentos. Vamos estar juntos, como hoje nós estamos aqui. Estarmos juntos. Cavaleiro solitário não ganha nada. Vai sozinho para a guerra, tu vai tomar uma flechada na testa, irmão. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos mover a terra. Porque Deus nos deu isso aí. Aleluia. Diga à pessoa que está perto de você, você entendeu a palavra? Pessoal do louvor aqui em cima. Você entendeu a mensagem? Diga de novo para a pessoa que está perto de você, tu vai ter que dominar. Diga para ele, vai ter que dominar. Dominar. Aleluia. Hoje eu bati meu recorde. Deus é bom. Nada como um calor humano. O pessoal reclama lá no centro que eu demoro para pregar, porque lá tem ar-condicionado, fresquinho. Quero avisar vocês que até Deus mandar eu voltar, toda a ceia vai ser aqui. Diga amém. Isso eu creio que foi o Senhor que me conduziu a fazer a ceia aqui. E nós vamos fazer a ceia aqui até o Senhor falar para parar. E quero dizer, se ele não falar para parar, não vamos parar. Porque senão, se a gente parar, ele vai falar assim: parou por quê? Por que parou? Vocês viram o mover de Deus aqui? O Senhor está nesse lugar, irmão. Você que congrega nesse lugar aqui, tem amor por esse lugar. Você que congrega aqui, faça isso que Jesus fazia aqui, olha. Caminhe por esse bairro. Realize o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo. E que você saiba uma coisa. O Senhor é com você.